Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria estarmos juntos, mesmo que virtualmente juntos, mas me alegro em poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com os irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Primavera. E eu quero refletir hoje com os irmãos, já que estamos na Semana da Páscoa, refletir um pouco sobre a Páscoa. E de uma forma muito especial, nós reservamos um tempo sempre nessa data para relembrar a morte de Cristo e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Não apenas nessa época do ano, mas em todos os momentos se faz necessário nós pensarmos em algumas verdades a respeito da Páscoa e baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eu quero compartilhar com os irmãos duas verdades em que a Páscoa traz à nossa memória, verdades essas que tem que estar sempre muito clara no meu coração e no seu coração. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus vindo em sua direção, ele não teve dúvidas a respeito de quem era aquele que ele estava vendo. Essa dúvida que ele não teve, obviamente, foi revelada pelo próprio Deus, revelando quem era o Cristo, o Cordeiro de Deus. E eu quero destacar duas verdades neste texto a respeito da Páscoa. E a primeira delas é que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Versículo que nós lemos apenas a segunda parte do versículo de João 1, 29. A primeira parte dessa frase diz: Este é o Cordeiro de Deus. Os israelitas, eles estavam acostumados com sacrifícios a Deus. Diariamente, 2 cordeiros eram sacrificados durante o ano todo. E também na Páscoa era sacrificado o cordeiro pascual, e eles estavam acostumados com essa figura do cordeiro sendo sacrificado. Em Gênesis, ou melhor, em Êxodo capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa, onde naquela noite as famílias sacrificaram um cordeiro e tingiram de sangue os portais das suas casas, para que não tivessem seus filhos, os primogênitos, mortos. Êxodo capítulo 12, versículo 12, versículo 13, diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Então a Páscoa ela foi instituída lá no Antigo Testamento ainda como para os israelitas relembrar a ação de Deus em resgatar o seu povo da terra do Egito. O seu povo que estava sendo escravizado há centenas de anos, há muitos anos sendo escravizados, e Deus promete então retirar esse povo. Faraó tentou impedir diversas vezes que o povo não saísse do Egito. E Deus disse a Moisés, a Arão, que todos os primogênitos, a 10ª praga, todos os primogênitos, homens e animais, que estivessem na terra do Egito, iriam morrer naquela noite. Mas, para que não houvesse morte também entre eles, eles deveriam sacrificar um cordeiro e aspergir sangue nos umbrais, nos batentes das suas casas. Todo o judeu tinha uma compreensão muito clara da necessidade de se apresentar a Deus com um sacrifício. Então essa linguagem que João usa para falar, olha, eis o Cordeiro de Deus. Quando se falava em cordeiro, os israelitas tinham na sua mente muito claro todo o significado dos sacrifícios, dos cultos a Deus, da necessidade de se apresentar a Deus com esses sacrifícios. Não tinha uma
uma outra forma de se apresentar a Deus, né, sem a mediação dos sacrifícios. Quando João vê Jesus, então Deus revela a João: este é o Cordeiro de Deus. Neste momento, muito antes da cruz, João apresenta, né, Cristo Jesus de uma forma muito especial. João apresenta não apenas a identidade de Jesus como o Cordeiro de Deus, mas também João apresenta ali a missão de Jesus, né, o porquê Jesus Cristo veio. A missão de Cristo foi tirar o pecado do mundo. Veja que João descreve Jesus Cristo como o Cordeiro. João poderia descrever, né, olha, este é o Messias esperado. Esse é o Messias que foi anunciado pelos profetas. João poderia dizer, porque também é verdade. Mas a missão inicial de Jesus, em sua primeira vinda aqui na terra, ele veio como Cordeiro. Ele veio para se entregar em sacrifício para nos salvar de todo o pecado. Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo por meio do sacrifício e sua morte, e assim reconciliar os homens com Deus. Então, em sua primeira vinda, Jesus não veio executar juízo, mas veio para ser o Cordeiro do sacrifício em nosso favor. Jesus Cristo veio como Cordeiro para morrer no seu lugar, no meu lugar, para nos salvar. Essa é a maior de todas as bênçãos que você pode receber. Essa é a maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode receber, porque somente por meio do sacrifício de Cristo Jesus que a ira de Deus foi satisfeita. Somente pelo sacrifício de Cristo Jesus que nós somos considerados justos e puros, e assim nós também temos a possibilidade de nos apresentar diante de Deus agora justificados, agora purificados, agora perdoados, porque o Cordeiro de Deus veio para ser sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Porque toda a nossa culpa, a culpa do pecado, ela foi atribuída não a nós, mas a Cristo Jesus. Somos aceitos por Deus porque Cristo Jesus foi entregue à morte em nosso lugar. No Antigo Testamento, o cordeiro era morto no sacrifício, porque naquele rito, naquele ato ali, quando o cordeiro era morto, simbolicamente, né, os pecados de quem estava oferecendo aquele sacrifício, simbolicamente, os pecados de quem oferecia aquele sacrifício era transferido para o cordeiro. E assim aquele cordeiro era morto, assumindo a culpa daquele que estava oferecendo aquele sacrifício. Mas tudo isso era algo simbólico, era algo que apontava para um sacrifício perfeito que aconteceria no futuro e que aconteceu com Cristo Jesus. Em algumas ocasiões, né, era apresentado ali, né, dois animais, um cordeiro que a pessoa colocava as mãos sobre o cordeiro, confessava os seus pecados num ato de transferir simbolicamente, né, os seus pecados para o cordeiro, e em seguida aquele cordeiro era sacrificado. Mas Jesus Cristo, ele foi morto, Jesus Cristo, ele assumiu não simbolicamente os meus pecados, os seus pecados. Jesus Cristo, ele assumiu literalmente toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa injustiça recaiu sobre Cristo Jesus. Não foi um ato simbólico do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus foi um ato onde ele, diante de Deus, assumiu toda a nossa culpa. Ele recebeu a ira de Deus para que essa ira não recaísse sobre mim e sobre você. Então João, quando vê Jesus Cristo, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus. Essa é uma verdade que devemos
lembrar sempre, não apenas na ocasião da Páscoa, mas e não apenas também na Santa Ceia, porque na Santa Ceia que nós celebramos também a Páscoa na Santa Ceia, onde nós relembramos a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos que lembrar disso sempre, que um justo morreu pelos injustos, que Cristo Jesus assumiu ali na cruz o meu lugar, o seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, enviado por Deus para assumir toda os meus pecados, toda a culpa pelo pecado que eu deveria pagar, não foi paga por mim, não foi atribuída a mim. Toda a culpa foi atribuída a Cristo Jesus, porque Ele assumiu o seu lugar ali na cruz. Então nós louvamos a Deus, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, assumiu o meu lugar, foi sacrificado, foi morto em meu lugar ali na cruz. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Em segundo lugar, segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto a respeito de Jesus, verdade essa que nós devemos nos lembrar em todos os momentos da nossa vida, e a Páscoa nos ajuda a lembrar disso também, é que Cristo Jesus, em primeiro lugar, primeira verdade, Ele é o Cordeiro de Deus, que assumiu o meu lugar ali na cruz, foi sacrificado em meu lugar. E a segunda verdade, que está aqui também na segunda parte, na última parte desse versículo, que diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele tira o pecado do mundo, o texto diz. Nós temos que entender uma coisa. Todos nós, sem exceção, nós somos culpados de injustiça diante de Deus. Todos nós somos culpados diante de Deus. Romanos 3:23, Paulo nos lembra daquilo que nós já sabemos também, mas está registrado ali, onde diz, olha, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, a lei prescrevia que a alma que pecar, essa morrerá. Aquele que comete o pecado, conforme previa a lei no Antigo Testamento, a alma que pecar, o salário do pecado, como Paulo vai afirmar depois também em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ezequiel vai dizer, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós, sem exceção, você é culpado diante de Deus. Eu sou culpado diante de Deus. Nós temos que entender a nossa miséria. Nós temos que entender que sem Cristo nós estamos condenados. Sem Cristo nós estamos condenados à morte e ao inferno. Para a nossa salvação, há a necessidade de um Redentor, que não pode ser outro a não ser Cristo Jesus, que não pode ser outro senão o Cordeiro Santo de Deus, que não pode ser outro fora de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. Romanos 3:23, como nós falamos agora, após Paulo dizer, olha, todos pecaram, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Mas o versículo 24 traz uma verdade libertadora para nós, onde diz, olha, porém, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos culpados diante de Deus? Sim, todos nós somos culpados diante de Deus. E temos que entender a nossa miséria sem Cristo. Agora, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele veio e Ele intervém, se entregando em nosso lugar, como um Cordeiro substituto. Cristo, Ele nos substituiu na cruz. Por sua graça nós somos libertos da morte. Por sua graça nós somos salvos. O sacrifício do Cordeiro de Deus,
foi capaz de realizar o que nenhum sacrifício no Antigo Testamento conseguiu, que foi levar embora o pecado. Essa verdade é maravilhosa que João fala aqui, que Cristo veio para tirar o pecado. Outras versões dizem que Cristo veio para levar embora o pecado, tirar o pecado, acabar com o pecado. Dizer que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo significa que Jesus ele remove toda a injustiça, todo o pecado que separa o homem de Deus. Isaías diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo ele veio para remover tudo aquilo que nos distanciava de Deus e agora ele nos traz para junto de Deus. Jesus Cristo ele remove o pecado, ele tira tudo aquilo que nos separava de Deus. Essa bênção não foi apenas para Israel. Essa bênção não foi apenas para os judeus, mas sim para todo o mundo, para toda a raça humana, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Essa bênção, essa graça é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, para aquele que se entrega a Cristo Jesus, para aquele que se apropria das bênçãos do sacrifício de Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ou seja, Cristo assumiu sobre si todo o seu pecado. Cristo assumiu sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa condenação, toda a nossa culpa recaiu sobre Cristo Jesus. Apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarado. Jesus Cristo, Ele assumiu toda a culpa. Ele carregou em seu corpo toda a ira de Deus. Ele assumiu ali em nosso lugar, sofrendo em nosso lugar. Isaías 53, versículo 5, falando sobre Cristo Jesus, profetizando sobre Cristo Jesus, Isaías diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Sabe por que nós podemos ter um relacionamento com Deus hoje? Sabe por que nós podemos ter paz com Deus hoje? É porque para nós que recebemos a Cristo Jesus, não existe mais condenação. Para nós que estamos em Cristo Jesus, já não existe mais culpa pelo pecado, porque Ele, Cristo Jesus, levou sobre si os nossos pecados. Nós podemos ter paz porque o castigo não sobreveio a nós, não recaiu sobre nós. O castigo que nos traz a paz esteve sobre Cristo Jesus ali na cruz. Sabe, meus irmãos, nós fomos reconciliados com Deus por intermédio do Cordeiro de Deus, pela graça de Cristo. Jesus foi a vítima, o sacrifício por meio do qual toda a nossa culpa foi removida. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que assumiu toda a culpa e morreu e pagou toda a nossa culpa ali que deveria recair sobre nós. Ele assumiu. Colossenses capítulo 1, versículo 13 fala que toda a escrita de dívida que constava contra nós, toda a nossa condenação, Ele cravou na cruz. Ele pagou o preço por mim e por você. Hoje é um dia de celebração.
todos os nossos dias devem ser dias de celebração. Eu entendo que muitos de nós temos passado por dias difíceis, sofrendo com essa enfermidade que tem assolado tantas vidas, tantas famílias. E às vezes é tempo de chorar também por conta disso, mas também é tempo de celebrar, porque nós relembramos que alguém que era inocente, alguém que não tinha pecado, se fez pecado por mim, por você. Para que nós agora, livres de toda condenação, livres de toda culpa, nós temos agora livre acesso ao nosso Deus. Porque a ira de Deus contra nós, ela recaiu sobre Cristo Jesus. Não foi imputada a nós essa ira. E agora nós temos um caminho livre para Deus. Nós temos um caminho direto para nos relacionar com Deus. E um dia, na eternidade, nós iremos celebrar na presença dEle, do Cordeiro Santo de Deus. Estaremos para sempre na presença dEle, livre de toda doença, livre de toda angústia, livre de todo sofrimento que podemos passar por aqui. Nós estaremos lá um dia, na eternidade com Ele. Enquanto esse dia não chega, nós celebramos o Cordeiro Santo de Deus, que morreu no meu lugar e no seu lugar. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus visite o seu lar com uma alegria que só vem dEle. Que Deus visite a sua vida com consolo e com conforto, e sempre trazendo à sua memória que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele morreu em seu lugar, no meu lugar, e vivo está, e Ele está presente em nossas vidas. Celebramos, temos que celebrar sempre essa verdade. Amém? Querido Deus, bondoso Pai, te agradeço pelo sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz. Muito obrigado por ter enviado o Cordeiro que foi morto em meu lugar, no lugar dos meus irmãos, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Nos ajude a lembrar diariamente daquilo que Cristo fez por nós e nos ajude a viver alegremente, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, porque por meio dele, crendo nele, nós temos agora acesso ao Senhor e um dia na eternidade nós viveremos para sempre ao teu lado. Fortaleça os teus irmãos em suas lutas, em suas dificuldades, que sejam visitados por ti, que sejam consolados por ti, que sejam alegrados por ti. É o que nós pedimos a ti, meu Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe você, a sua família. Feliz Páscoa. Deus te abençoe.